Eu trabalho há mais de 20 anos como coveiro e posso garantir que o cemitério é um dos lugares mais vivos que existem. Vivo, sim, de histórias, murmúrios e coisas que a gente aprende a fingir que não viu. Aconteceu numa terça-feira de junho, fria e úmida. Eu estava sozinho na parte antiga do cemitério, fechando alguns túmulos recém-preenchidos. Era quase meia-noite. O vento soprava entre os ciprestes e parecia carregar vozes distantes. Quando virei para pegar minhas ferramentas, vi algo que congelou meu sangue. Um homem de pé, perto da cova aberta, observando-me. Não havia jeito dele ter chegado até ali sem que eu percebesse. Ele usava roupas antigas, amareladas pelo tempo, e o rosto estava coberto de lama seca. Tentei chamá-lo, mas ele não respondeu. Dei alguns passos para frente e ele sumiu como se tivesse evaporado no ar frio. Meu instinto me disse para sair correndo, mas o dever me prendeu ali. Na manhã seguinte, contei para o zelador do cemitério, que apenas arqueou as sobrancelhas. Ele me contou que, há muitos anos, um homem tinha morrido naquele mesmo túmulo e seu corpo nunca foi encontrado. A cova estava sempre vazia. Desde então, ninguém se atreve a abrir ou mexer naquela área. Aprendi naquela noite que há coisas que não pertencem mais ao mundo dos vivos, mas ainda insistem em aparecer. Desde então, evito andar sozinho à noite. Mas, às vezes, quando o vento sopra certo, eu ainda sinto aqueles olhos sobre mim. Túmulo maldito da quadra 7. Trabalho como coveiro há mais de 40 anos, e a quadra 7 do cemitério sempre teve uma fama estranha entre nós. Os túmulos eram antigos, de pedra bruta, alguns quebrados, outros com nomes apagados. Chamávamos aquele lugar de área podre, porque a aura ali era pesada demais. Certo dia, no começo de novembro, véspera de finados, fui designado para limpar a quadra 7. Entre os túmulos antigos, notei um diferente. Simples, pequeno, mas novo demais. A cruz de madeira estava queimada nas pontas e só tinha uma palavra gravada: desterro. Ninguém sabia de nenhum enterro recente ali. Estranhei, mas continuei a limpeza. Então senti um cheiro insuportável, uma mistura de enxofre, carne podre e ferrugem. Procurei em volta, mas não encontrei nada. No dia seguinte, o chão ao redor daquele túmulo estava afundado, a madeira da cruz rachada, e a visão me escureceu. Ouvi um sussurro gutural, enrolado, como se viesse de dentro da terra. Corri para a administração e pedi para lacrar a quadra, mas ninguém levou a sério. Naquela mesma noite, o vigilante foi encontrado desacordado na entrada, com marcas de queimaduras nas costas. Dias depois, 3 pessoas da vila vizinha morreram de forma inexplicável. Não resisti e voltei sozinho para cavar o túmulo. Após quase 1 hora, a pá bateu em algo duro. Uma caixa de pedra, trancada com correntes, com um símbolo esculpido no centro. Parecia um olho, rodeado por chamas. Não tive coragem de abrir. Tampei tudo e saí. No dia seguinte, a caixa tinha desaparecido. A terra estava solta novamente. E a cruz queimada até a raiz, como se fogo tivesse saído da própria terra. Até hoje, ninguém se atreve a mexer na quadra 7. Os que andam depois da meia-noite. Trabalho como coveiro desde os 19 anos. Uma profissão solitária que exige paciência, força e coragem. Mas o que aconteceu comigo por volta de 2015 mudou minha vida. Aceitei o turno noturno do cemitério municipal. No começo, parecia tranquilo. Rondas, limpezas, ajuda em enterros atrasados, mas com o tempo percebi algo estranho. Sempre por volta de 00:40, os sensores de movimento disparavam sem motivo. Nenhum animal, nenhuma folha caída, apenas uma sensação de arrepio que me acompanhava até o fim do turno. Numa noite, ao passar pelas quadras centrais, vi um homem de branco parado olhando para um túmulo. Ele parecia flutuar. Corri até lá, achando que fosse um invasor, mas não havia ninguém, nem marcas no chão.
Depois disso, começou o terror constante. Passos atrás de mim, vozes sussurrando meu nome, toques gelados nos ombros e pernas. Uma vez, ao entrar no banheiro do cemitério, encontrei o espelho todo embaçado, com a palavra "acorda" escrita no centro. Minha saúde mental começou a falhar. Insônia, enxaquecas, vultos mesmo fora do cemitério. Até que numa madrugada chuvosa de segunda-feira, o gerador caiu e fui religar a luz nos fundos. Vi, iluminado por um relâmpago, o cemitério cheio de gente, mas não viva. Eram dezenas, talvez centenas, caminhando entre os túmulos, silenciosos, molhados, com olhos fundos e vazios. Um deles parou, olhou diretamente para mim. Era meu pai, que havia morrido em 2002. Desmaiei ali mesmo. Quando acordei, não havia mais ninguém. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais pisei em um cemitério à noite. Mas o mais assustador é que até hoje meu relógio digital apita sempre às 0h40, mesmo desligado, como se alguém ainda quisesse me acordar. No dia seguinte, a caixa tinha desaparecido. A terra estava solta novamente e a cruz queimada até a raiz, como se fogo tivesse saído da própria terra. Até hoje ninguém se atreve a mexer na quadra 7. A cova com o meu nome. Trabalho como coveiro desde os meus 20 e poucos anos. Já vi muita coisa que desafia a lógica, mas essa história me perseguiu por anos. Era uma madrugada gelada de agosto, e fui chamado para passar a noite no cemitério por causa de um arrombamento recente. Disseram que alguém tentou abrir um dos jazigos para roubar joias. Fiquei responsável por vigiar até o amanhecer. Tudo corria normalmente até por volta das 3 da manhã, quando ouvi um som estranho, como pá batendo em terra fofa. Pensei que fosse um ladrão tentando cavar. Peguei a lanterna e fui até o fundo do cemitério, perto de uma área desativada há anos. Chegando lá, parei seco. Havia uma cova recém-cavada, terra ainda úmida e uma lápide colocada que não estava ali horas antes. Tremendo, me aproximei. Na pedra lia-se: Osvaldo Nunes da Silva, 1967-2025. Que descanse em paz. Era o meu nome, minha data de nascimento e o ano atual. O sangue sumiu do meu corpo. Olhei em volta procurando alguma pegadinha, mas estava completamente sozinho. A cova parecia ter sido cavada por alguém experiente, funda, bem feita, como se preparada há muito tempo. Voltei correndo para casa. Larguei o serviço naquela semana. O administrador achou que eu estava surtando. Segundo ele, não havia lápide nova no cemitério. Dias depois, quando voltei, a cova já não existia. Nada, nem marcas de terra mexida. Desde então, minha vida desandou. Sonhos constantes com o cemitério. Eu dentro da cova, enterrado vivo, sufocando, gritando. E ninguém ouvindo. Uma noite acordei com as mãos sujas de terra e unhas quebradas, como se tivesse tentado sair de algum lugar. Hoje não sou mais coveiro. Me mudei para longe daquela cidade, mas o medo não me abandonou. Às vezes, no silêncio da madrugada, ouço o som de uma pá batendo no chão, como se alguém ainda estivesse cavando, como se minha hora estivesse marcada. A presença na sala de velório. Trabalhei como auxiliar de cemitério e velório por mais de 15 anos. Era um emprego pesado, mas pagava as contas. O que aconteceu numa madrugada de setembro me fez repensar tudo. Eu estava de plantão na sala de velório municipal. Naquela noite, apenas um corpo velado, o de uma senhora chamada Dona Margarida, falecida aos 82 anos. A família tinha ido descansar um pouco e eu fiquei sozinho cuidando das velas. Por volta das 2 da manhã, o ar ficou diferente. Um frio cortante passou pela sala e as chamas das velas começaram a se mover, como se um vento invisível rondasse o caixão. Achei que fosse imaginação, mas então ouvi claramente um sussurro vindo do lado de dentro do caixão. Uma voz rouca, quase inaudível, dizendo:
Apaga-os! Gelei. Me aproximei e a tampa do caixão começou a ranger sozinha. Recuei, tropeçando nas cadeiras. As velas se apagaram de uma vez e a sala mergulhou na escuridão total. De repente, o rádio velho do canto da sala ligou sozinho. Tocava uma música antiga, daquelas de seresta, a mesma que estava na coroa de flores ao lado, enviada por alguém chamado Teodoro. A tampa do caixão estava meio aberta. Com o coração disparado, peguei o terço do bolso e comecei a rezar em voz alta. A tampa se fechou com um estrondo. No dia seguinte, o filho da falecida chegou cedo e me perguntou quem tinha estado ali de madrugada. Disse que a mãe e o tal Teodoro tinham sido noivos há mais de 60 anos, mas ele havia morrido antes do casamento, no mesmo dia 10 de setembro, à mesma hora em que o rádio tocou. Pedi demissão uma semana depois. Nunca mais trabalhei em velório. Às vezes, quando passo perto do cemitério, ouço aquela mesma música saindo do nada e sinto o mesmo arrepio daquela noite. O espelho de Cláudio. Tem dias que eu evito meu próprio reflexo. Não de um jeito vaidoso, de quem não gostou do corte de cabelo ou algo assim. É diferente. É um receio de olhar por tempo demais e ver um rosto que não é exatamente o meu sorrindo de volta. Um sorriso que eu conheci da pior forma possível. Meu nome é Cláudio. Tudo isso começou há uns 6 meses. Eu morava sozinho num apartamento pequeno, herança da minha mãe. Depois que ela faleceu, eu quase não mexi em nada. O espelho antigo do corredor, por exemplo, continuava lá, pendurado desde que me lembro. Era um daqueles espelhos ovais, de moldura dourada, que parece que te segue com os olhos quando você passa. Numa noite, voltando do trabalho, percebi que havia algo diferente nele. O vidro parecia mais escuro, não o reflexo em si, mas o fundo, como se tivesse uma sombra atrás. Pensei que era cansaço. Tomei banho, jantei e fui passar pela sala quando percebi o reflexo se mover 1 segundo depois de mim. Fiquei parado olhando. Toquei o vidro. O reflexo tocou também, mas com um leve atraso. Senti o ar ficar denso, pesado, e o coração acelerou. No dia seguinte, chamei uma amiga sensitiva que conhecia minha mãe. Quando ela entrou, empalideceu. Disse que havia algo preso ali, algo que se alimentava da imagem de quem morava na casa. Fizemos uma limpeza, queimamos incenso, rezamos salmos. Por alguns dias, tudo ficou tranquilo. Até a noite em que ouvi 3 batidas secas vindas do corredor. Fui até lá com o celular na mão, filmando. A tela capturou algo que eu não consegui ver na hora. Meu reflexo piscou e eu não. Na manhã seguinte, o espelho estava rachado de cima a baixo. Joguei ele fora. Levei para o lixo do condomínio. Só que agora, toda vez que passo diante de qualquer espelho, sinto a mesma coisa. Uma sombra logo atrás. Um reflexo que respira 1 segundo depois de mim. E às vezes, juro que ainda o ouço rindo baixinho, como se tivesse ficado preso do outro lado, esperando a chance de voltar. O espaço invadido. Há coisas que é melhor deixar quietas no lugar onde o tempo as escondeu. Hoje eu sei disso, mas há uns 3 meses tudo o que eu queria era um pouco mais de espaço no almoxarifado. Eu me chamo Elias. Eu toco a oficina mecânica que foi do meu pai por mais de 30 anos. É um lugar antigo, cheio de cheiro de óleo, peças usadas e histórias que ninguém mais lembra. O problema começou quando eu precisava reorganizar a parte de ferramentas antigas. Tinha um canto que eu evitava. Uma prateleira velha que rangia até se você apenas respirasse perto. Ali guardávamos peças raras, que vieram com a oficina desde o meu pai. Numa manhã, percebi que algumas chaves e porcas estavam fora do lugar. Pensei que algum funcionário tivesse mexido sem avisar, mas depois de conferir tudo, vi que eram peças que ninguém mais tocava há anos. A sensação de estar sendo observado cresceu. À noite, depois de fechar a oficina, senti passos no corredor, mas eu estava sozinho.
Peguei uma lanterna e caminhei devagar até o fundo. Foi quando vi um estalo metálico e a prateleira velha tremendo. Tentei me convencer que era vento ou estrutura antiga, mas quando iluminei com a lanterna, vi algo que congelou meu sangue. Uma sombra alta, escura, sem forma definida. Parecia deslizar pelo chão, mas os olhos, se podia chamar aquilo de olhos, brilhavam vermelho. Gritei, mas ninguém veio. Quando recuperei a coragem e olhei de novo, a sombra desapareceu. As peças estavam no lugar errado, como se alguém estivesse mexendo, mas não havia pegadas nem poeira mexida. Desde então a oficina se tornou hostil. Às vezes, à noite, ouço rangidos e sussurros, coisas que vêm de trás das paredes ou do chão. Já tentei instalar câmeras, mas à noite todas ficam pretas, sem energia, mesmo estando carregadas. Por 3 semanas pensei em desistir, mas a oficina é minha vida, herança do meu pai. Então aprendi a conviver com isso. Hoje deixo uma luz acesa no canto da prateleira onde a sombra parece surgir mais forte. E cada vez que passo por ali, sinto um arrepio. Uma lembrança de que algumas coisas antigas não foram feitas para serem movidas. E eu continuo trabalhando, mas não sem olhar sempre por cima do ombro, porque no fundo da oficina, às vezes, a sombra ainda me segue, esperando que eu distraia os olhos por 1 segundo. O túmulo sem nome. Meu nome é Silvano, tenho 63 anos e sou coveiro em um cemitério antigo no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Conceição das Almas. Trabalho aqui desde os 17 anos e posso dizer que já vi de tudo. Só que tem um canto desse cemitério que ninguém gosta de mexer. Um túmulo esquecido, coberto pelo mato, sem nome, sem lápide, só uma cruz de madeira apodrecida pelo tempo. Dizem que esse túmulo foi cavado às pressas na década de 40, quando encontraram o corpo de uma mulher no matagal perto do rio. Ninguém sabia quem era, ninguém foi reclamar. Enterraram ali mesmo, sem cerimônia. Desde então, todos que tentaram reformar aquele canto passaram mal ou sofreram acidentes, e por isso aquele pedaço ficou abandonado, como se o tempo tivesse esquecido dele. Durante muitos anos, evitei passar por lá à noite, mas certa vez o cemitério começou a ceder naquele ponto e me mandaram dar uma olhada. Já era quase 8 da noite quando fui sozinho com uma lanterna e as ferramentas. O céu estava sem lua, o breu tomava conta de tudo, e o vento soprava por entre os túmulos como um lamento antigo. Chegando perto do tal túmulo, a lanterna começou a falhar. O ar ficou pesado. Tive a impressão de estar sendo observado. O mato crescia alto em volta da cruz e as folhas se moviam como se fossem puxadas por mãos invisíveis. Senti o cheiro de algo podre, misturado com terra molhada. Foi quando escutei um som como um lamento profundo saindo de dentro da terra. No começo, achei que minha mente estivesse pregando peça, mas então a terra começou a tremer levemente, como se algo lá embaixo se mexesse. A cruz tombou sozinha, e o que vi a seguir foi algo que jamais vou esquecer. Do chão saiu um vapor escuro, frio, com um formato quase humano. Ele se ergueu devagar e eu não conseguia me mexer. Era como se estivesse enraizado no chão pelo medo. Aquela figura não tinha rosto, só olhos fundos que brilhavam em vermelho. A energia dela me atravessava o corpo como gelo. Aquela presença era de ódio puro. Ela se aproximou de mim, flutuando, sem emitir som algum, até que sussurrou algo direto na minha mente. Me esqueceram, me apagaram, mas agora eu lembro de você. Corri o mais rápido que consegui, tropeçando entre túmulos e ferramentas. Atrás de mim, o vento parecia falar, assobiando meu nome em meio a gemidos. Naquela noite, travei febre alta e fiquei dias sem conseguir dormir. Sonhava com aquela sombra parada aos pés da minha cama, me observando. Depois disso, evitei aquele canto do cemitério por meses. Pedi para o administrador cercar a área e nunca mais mandarem ninguém lá. Mas às vezes, de madrugada, quando estou de plantão, ainda escuto aquele som.
um lamento vindo do fundo da terra, do túmulo sem nome, como se ela ainda esperasse por alguém. O ritual das 3 da manhã. Meu nome é Agenor, tenho 54 anos e trabalho como coveiro num cemitério afastado da cidade de São Roque, em São Paulo. Já estou nessa vida há mais de 30 anos e vi coisas que fariam muito homem largar tudo. Mas o que aconteceu numa madrugada de inverno foi, sem dúvida, a coisa mais sombria que já presenciei. Era por volta de 2h40 da manhã. Eu estava de plantão naquela noite porque, dias antes, houve uma tentativa de violação de túmulo. O cemitério vinha sendo alvo de vândalos, ou, como diziam os mais antigos, de gente metida com feitiçaria. Fiquei em silêncio, sentado na guarita, com minha garrafa de café e uma lanterna velha. O frio era de arrepiar e o silêncio total, exceto pelos uivos longos dos cães do bairro ao redor. Mas então, perto das 3 da manhã, ouvi o barulho do portão dos fundos se abrindo, aquele que quase ninguém sabia que existia. Não era possível. O cadeado estava lá, ou pelo menos deveria estar. Saí da guarita calado, com a lanterna na mão e o coração batendo mais rápido, atravessando os corredores entre túmulos, quando percebi que havia algo no ar, um cheiro forte de vela derretida misturado com sangue. Me escondi atrás de uma árvore e vi 3 figuras encapuzadas, todas de preto, reunidas ao redor de uma cova recém-fechada. Uma jovem havia sido enterrada ali fazia apenas 2 dias. Eles murmuravam palavras numa língua que não era portuguesa nem humana. Parecia um canto gutural, grave, cheio de ódio. Do meio da roda, tiraram o que parecia ser um feto de animal. Um dos encapuzados abriu a cova com as mãos nuas, como se tivesse força além do normal, jogando a terra para os lados sem esforço. Quando abriram um caixão, colocaram aquele feto sobre o peito da morta e começaram a cantar mais alto. Foi aí que o impossível aconteceu. O corpo da moça começou a se mover, mesmo já inchado pela morte. A cabeça virou lentamente para o lado e um líquido escuro escorreu pela boca dela. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando ela abriu os olhos, negros como carvão, sem brilho, sem alma. Aquela coisa estava viva de novo. Ou pelo menos alguma coisa dentro dela estava. Naquele momento, perdi o controle das pernas. Um galho seco quebrei sobre meu pé e os 3 encapuzados viraram na minha direção. Seus rostos estavam cobertos, mas um deles levantou o braço e apontou diretamente para mim. Mesmo de longe, senti uma onda de calor seguida de tontura. Tive que correr. Corri como nunca corri na vida. Mal conseguia respirar, o medo apertando o peito como um soco invisível. Na manhã seguinte, voltei com reforço. A cova estava intacta. Nenhum sinal de que alguém a tivesse aberto. O feto, o sangue, os encapuzados, tudo havia desaparecido. Mas havia marcas no chão. Pegadas fundas, maiores que as humanas. Indo em direção ao bosque atrás do cemitério. E sumando ali, como se tivessem se desfeito no ar. Desde então, todas as madrugadas, às 3 em ponto, acordo com o som de alguém batendo na janela de minha casa. 3 batidas secas, sempre às 3. Nunca há ninguém do lado de fora. E o mais estranho é que a moça enterrada naquela cova não tem mais foto na lápide. Alguém ou algo a arrancou. O caixão vazio. Meu nome é Arlindo, tenho 61 anos e sou coveiro num cemitério antigo na zona rural de Goiás, perto da cidade de Ipameri. Trabalho nesse lugar há mais de 4 décadas. Já enterrei de tudo. Ricos, pobres, crianças, vítimas de acidentes e até gente que dizem que morreu de coisa feita. Mas nenhuma história me marcou tanto quanto a do caixão vazio. Isso aconteceu há uns anos. Um homem da cidade foi encontrado morto dentro de casa, trancado por dentro, sem sinal de violência. O nome dele era Rômulo. Vivia isolado e o povo dizia que mexia com coisas que não devia. Ninguém apareceu para velar o corpo. Quem cuidou de tudo foi a prefeitura. Eu fui encarregado de preparar o enterro. Colocamos o caixão na capela do cemitério por algumas horas, até a chegada do padre. Não havia vela, oração, nada.
Um silêncio incômodo tomava conta da capela. A única coisa que acompanhava aquele morto era o cheiro forte de ervas e algo azedo, quase como carne passada. O caixão estava lacrado, mas o ambiente parecia carregado. À noite fui conferir se tudo estava em ordem. A capela estava fechada, tudo trancado, sem sinal de arrombamento. Voltei para casa, mas por volta das 3 da manhã o vigia me ligou, dizendo que tinha escutado gritos vindos de dentro da capela, gritos de dentro de um caixão, fechado e lacrado. Voltei correndo com ele, arrombamos a porta juntos. E ali, no centro da capela, estava o caixão aberto. A tampa estava ao lado e dentro dele não havia mais nada. Primeiro pensamos em profanação, roubo de cadáver, mas nada fazia sentido. A porta estava trancada por dentro, as janelas seladas, não havia sinais de entrada forçada, nem pegadas, nem nada. E o corpo, um homem adulto, de 1,80 m, mais de 80 quilos, simplesmente sumiu. O mais perturbador, porém, foi o que encontramos no fundo do caixão, marcas profundas de unhas, como se alguém tivesse se debatido ali dentro, tentando sair com desespero. E não parava por aí. Nas paredes da capela, do lado de dentro, havia escritos em sangue, palavras tortas, como se fossem feitas por alguém em agonia. Não eram em português, mas eu nunca mais esqueci o símbolo que aparecia repetidamente. Uma espécie de olho atravessado por uma cruz virada para baixo. Depois disso, o cemitério ficou interditado por 2 dias. A polícia veio, mas abafou tudo. Dizem que as imagens das câmeras foram apagadas misteriosamente. O caixão foi enterrado vazio e o nome do homem nunca mais foi citado pela prefeitura ou pelos moradores. Mas o mais assustador é o que acontece até hoje. Na primeira noite de lua nova de cada mês, o sino da capela toca 3 vezes sozinho, sempre às 3 da madrugada. Ninguém mora perto o bastante para tocar. Ninguém se aproxima. E eu, que ainda trabalho lá, sinto a presença de alguém andando entre os túmulos nessas noites. Já vi a sombra de um homem alto de paletó preto parado onde antes ficava o corpo desaparecido. E sempre que passo perto da capela, ouço um som que me arrepia até os ossos. A tampa do caixão se fechando sozinha. O choro na ala dos anjinhos. Me chamo Renato, tenho 59 anos. Sou coveiro em um cemitério do interior do Paraná, numa cidade pequena chamada Ribeirão Claro. Já estou nessa função há mais de 20 anos. E se tem uma parte do cemitério que eu sempre evitei, mesmo à luz do dia, é a chamada Ala dos Anjinhos, onde ficam os túmulos de crianças que morreram cedo demais. A maioria dos túmulos ali é antiga, da década de 60 e 70. Muitos estão rachados, com cruzes de madeira podres e placas cobertas pelo limo do tempo. Não há flores nem visitas. É um lugar esquecido, mas algo ali nunca deixou de chamar a atenção. Certa noite, estava finalizando meu turno quando ouvi ao longe um som abafado, bem fraco, como o choro de uma criança. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas nos dias seguintes, sempre no mesmo horário, por volta das 2:30 da manhã, aquele chorinho voltava baixo, sofrido, como se viesse de dentro da terra. Na terceira noite, tomei coragem e fui até lá, guiado pela lanterna. À medida que me aproximava da ala, o choro ficava mais claro, mais real. Ele se movia entre os túmulos pequenos, como se pulasse de um lado para o outro, mas não havia ninguém. Apenas silêncio, vento frio e as cruzes tortas balançando. Quando me agachei perto de um túmulo específico, o som parou. Um túmulo de mármore branco, com uma pequena escultura de anjinho em cima. A lápide estava trincada e coberta de folhas secas. Foi ali que vi algo que me gelou até a alma. As marcas de 2 mãozinhas pequenas impressas na parte de dentro do vidro da foto do jazigo, como se alguém tivesse tocado por dentro, tentando sair. Tentei me afastar, mas senti um peso no corpo, como se algo me segurasse pelo tornozelo. Olhei para baixo e juro por tudo que é sagrado, vi dedinhos minúsculos saindo entre as frestas da terra, tentando alcançar minha perna. Corri dali sem olhar para trás. Tranquei a capela e dormi na guarita, com a luz acesa e rezando o pouco que lembrava.
Na manhã seguinte fui conferir. O túmulo parecia intocado, mas o vidro da foto tinha um trincado novo, exatamente no lugar onde vi as mãozinhas. Contei o caso para um antigo funcionário que trabalhou lá antes de mim. Ele me disse que, anos atrás, uma criança havia sido enterrada viva, por engano. Foi declarada morta no hospital rural, mas só descobriram o erro depois que o túmulo foi lacrado. Os pais, arrasados, abandonaram a cidade. E dizem que desde então, em noites silenciosas, o choro dela ainda pode ser ouvido, vagando entre os túmulos, como se buscasse alguém que viesse salvá-la. Desde aquele dia, toda vez que ouço o choro, rezo não por mim, mas por ela, para que de alguma forma encontre a paz que lhe foi tirada. O coveiro que nunca foi embora. Meu nome é Damião, tenho 55 anos e sou coveiro em um cemitério centenário no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Triunfo. Aqui o tempo parece andar mais devagar e a morte é quase uma companhia constante. Mas o que mais assusta neste lugar não são os corpos enterrados, mas o que continua andando por entre eles depois do enterro. Antes de mim, o coveiro deste cemitério por quase 40 anos foi um homem chamado Severino. Velho duro, calado, daqueles que não levava desaforo para casa. Ele sabia de cada palmo de terra ali dentro e tinha mania de conversar com os túmulos como se fossem velhos amigos. A gente dizia que ele falava com os mortos, e ele mesmo respondia que era melhor falar com eles do que com os vivos. Severino morreu num dia nublado, bem ali, no próprio cemitério. Teve um infarto enquanto cavava uma cova. Morreu com a pá na mão. Foi enterrado ali mesmo, na última fileira de túmulos, de frente para o portão, como se quisesse continuar vigiando tudo. E é aí que a história começa a se entortar. Poucos dias depois do enterro dele, o novo vigia noturno, um rapaz de fora que mal conhecia a cidade, veio até mim apavorado, dizendo que tinha visto um velho caminhando entre os túmulos com uma pá no ombro. Achei que fosse brincadeira ou confusão com algum bêbado, mas quando descreveu a roupa, a boina e até o jeito de andar, eu gelei. Era o Severino. Na noite seguinte, fui eu mesmo verificar e vi. Não vi apenas com os olhos, eu senti. Vi uma figura parada na beira do muro com a silhueta inconfundível dele, o chapéu torto na cabeça e a pá atravessada nas costas. Ele não fazia nada, só ficava ali de pé, olhando para o portão como se estivesse esperando alguém entrar. Coisas começaram a acontecer. Túmulos que amanheciam com flores frescas, mesmo sem visita de familiares, velas acesas sozinhas em túmulos abandonados e, o mais estranho, cães e gatos que evitavam o cemitério durante a madrugada. Antes era comum ver bichos dormindo ali dentro. Depois da morte dele, nenhum se atrevia mais a passar perto. Uma noite, fui chamado por um grupo que tentava fazer rituais dentro do cemitério, jovens brincando com coisas que não entendem. Mas quando cheguei lá, encontrei os 5 desmaiados no chão, com os olhos agarralhados de terror. Um deles, ao acordar, tremendo, jurou que um velho apareceu no escuro e gritou com eles com tanta raiva que o chão pareceu tremer. Depois disso, coloquei uma pequena cruz com o nome do Severino perto da entrada. Toda vez que chego para o trabalho, eu a cumprimento em voz alta, como se ele ainda estivesse ali. E sabe o que é mais estranho? Sempre que passo por perto do túmulo dele, a terra está diferente, como se estivesse sendo revirada de noite. A verdade é que o velho Severino nunca foi embora. Continuou fazendo seu serviço, protegendo o cemitério de gente que não respeita os mortos. Ele não assombra por maldade, assombra por dever. Morreu cavando covas e até hoje parece que não conseguiu largar a pá. Eu trabalho aqui com respeito e silêncio, porque sei que não estou sozinho.